Irmãos, irmãs, hoje iniciamos com toda a igreja a Semana Santa. Hoje, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Hoje estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 11, versículos 1 a 10. Hoje acompanhamos Jesus que chega em Jerusalém, a sua cidade. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazeis isto? Dizei: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram encontrar um jumentinho, amarrado junto a uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estáis fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam: como o Senhor havia dito. E eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com o domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa. Jesus e seus discípulos chegam em Jerusalém, acompanhado por uma multidão, ou acompanhados por uma multidão. Jesus, que sempre procurou agir reservadamente, nós sabemos que Jesus não queria notoriedade, publicidade dos seus gestos e dos seus sinais. Jesus, agora permite que o povo o aclame como Messias e Rei. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, filho de Davi. Meus irmãos e minhas irmãs, a expectativa do povo era, mais do que religiosa, uma libertação sociopolítica. Jesus, ao chegar em Jerusalém, se dirigiria ao templo e ali tomaria o poder, ocuparia, diríamos assim, a cátedra, a cadeira central, e a partir daí ele iria reinar, ele iria dominar, libertar o povo do domínio estrangeiro, do domínio romano. Sabemos que a manifestação de Jesus no domingo de Ramos é claramente manifestação do Messias, manifestação messiânica. Ele cumpre com esse gesto as profecias do Antigo Testamento. A entrada de Jesus em Jerusalém, significa, portanto, a presença do Messias em sua cidade, como defensor da justiça, que leva ao cumprimento do projeto do Pai, o reino da justiça, na defesa dos últimos, dos humildes. Ele vai sem os aparatos de poder, de vigilância, mas ele vai na pobreza, na obediência, na humildade, não é? Vai montado num jumento. O que acontece é que em Jerusalém já havia um plano arquitetado para matar Jesus. Plano arquitetado pelos fariseus e alguns do partido de Herodes. E foi lá que Jesus foi preso, em Jerusalém, a sua cidade. Quando Jesus foi preso, o povo se viu desamparado, temeroso, ficou decepcionado e dispersou-se. O evangelho
da missa do Domingo de Ramos, relata então a paixão de Jesus, a paixão segundo São Marcos. E olha que bonito este trechinho. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha diante do tosquiador, ficou calado. Não abriu a boca. Foi esse o comportamento de Jesus. Apesar do sofrimento, não falsificou a missão que o Pai lhe confiou. Mas ele nutriu a certeza de que o Senhor, o seu Pai e nosso Pai, era o seu aliado. E que jamais ele seria derrotado. Na cruz, meus irmãos, veja, Jesus é reconhecido como Filho de Deus por um estrangeiro, oficial do exército romano. Jesus já é vitorioso sobre a morte. Na verdade, este homem era Filho de Deus. A traição, a negação, o abandono, a solidão, a angústia e a morte, podemos dizer, sintetizam a paixão de Jesus no seu corpo e no seu coração. Atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Não iniciamos a Semana Santa recordando o fracasso de Jesus, humanamente falando, mas o poder de Deus, a sabedoria de Deus, não é? Recordando a sua fidelidade, né? A fidelidade de Jesus como servo fiel, que vai até as últimas consequências. É assim que Deus nos ama por meio de seu Filho, até as últimas consequências. Fazemos assim presente a sua paixão, que se prolonga na nossa sociedade, tão sofrida e hoje mais do que nunca marcada pelo escândalo da violência. Questionamos os projetos sociais, políticos, religiosos, econômicos, patrocinadores sobre muitos aspectos da morte de tantos irmãos e irmãs. Até agora, não podemos dizer que a pandemia do coronavírus foi levada a sério, o quanto deveria em nosso país. Quantas pessoas marcadas pelo ódio e pelo poder fazem sofrer e morrer tantos irmãos e irmãs. Jesus se fez servo, desmontou os projetos humanos injustos de seu tempo e conquistou-nos a liberdade e a vida eterna. Está difícil, meus irmãos e minhas irmãs, de compreender isso. Está difícil. Mas esse é o caminho para superar todo o mal. Intervenções por parte dos que detêm o poder revelam, na maioria das vezes, mais fraqueza e incompetência do que condições que promovam a dignidade e a paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Ele promove a vida, a dignidade e a paz. O que significa para nós, meus irmãos, aclamar Jesus com ramos nas mãos? Apenas uma lembrança do passado? Ou nós, com ramos nas mãos, cantando hosana, vamos com ele até o fim, como verdadeiros discípulas, aprendizes dele, ou nós já o abandonamos com medo? Com medo. Como nós, que cremos nele, podemos enveredar por caminhos, não é, que não sejam de violência e que escandalizem os que não creem? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre